Olá, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reflexão. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 18. O tema da nossa reflexão hoje é Encontrando Deus nas fases do luto. Vamos ler? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. A dor da perda e as fases do luto afetam nosso equilíbrio emocional e espiritual. No entanto, na passagem de hoje, Deus nos dá um refrigério. Iniciamos nossa jornada pelo luto e pelo consolo, que, embora doloroso, é um elemento comum e essencial da experiência humana. Como diz o reverendo Billy Graham, o sofrimento pode ser um trampolim para a maturidade na fé cristã. Mas o que a Bíblia ensina sobre a morte? A morte é um tópico complexo e profundamente emocional que todos nós, mais cedo ou mais tarde, teremos que enfrentar. Ainda assim, através da lente da Bíblia, podemos ganhar perspectiva, conforto e esperança. Afinal, o que a Bíblia realmente ensina sobre a morte e sobre as fases do luto? O apóstolo Paulo nos dá uma pista significativa quando diz em Filipenses 1, verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aqui ele ressalta a esperança dos cristãos na morte como um retorno para a presença de Cristo. Aleluia. Em outra passagem, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, Paulo também novamente escreve: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Aleluia. Esta ideia de dormir como uma metáfora para a morte sugere um estado temporário que será superado no momento da ressurreição. Assim, a morte não é um fim absoluto, mas uma transição para uma nova experiência na presença de Deus. Outro ensinamento crucial encontra-se em Romanos 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Este versículo nos lembra que a morte é o resultado do pecado, mas também enfatiza a oferta de Deus de vida eterna através da fé em Jesus Cristo. O escritor e teólogo C.S. Lewis declara: a morte não tem a última palavra porque Cristo a venceu. A vida em si, que era presa do mal, se tornou a conquista da bondade. Aleluia! O corpo era a cova do Espírito e se tornou a habitação eterna do Espírito Santo. O ensinamento bíblico sobre a morte é, portanto, de esperança e consolo. Ele reconhece a realidade dolorosa da morte, mas também destaca a vida de Cristo sobre a morte e a promessa de vida eterna para aqueles que creem nele. Em resumo, o que a Bíblia ensina sobre a morte não é um enfoque no fim, mas sim uma transição para uma nova vida em Cristo. A morte é certamente um componente das fases do luto, mas é uma que podemos enfrentar com a certeza de uma esperança eterna
e um amor inabalável de Deus. Aleluia. Mas a pergunta que não quer calar: como lidar com o luto? No início, enfrentar o luto e as fases do luto pode parecer um desafio gigantesco. Chorar, lamentar, falar sobre a perda e até mesmo expressar raiva pode ser uma parte vital do processo de cura. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 4, lemos: há um tempo de chorar e um tempo de rir, um tempo de prantear e um tempo de dançar. Este versículo nos lembra que há um tempo para todas as emoções e é normal chorar e prantear a perda de um ente querido. O apoio durante o luto é muito importante. Outra forma significativa de lidar com o luto é procurar e aceitar apoio. É vital lembrar que não estamos sozinhos nessa jornada. O Salmo 34, versículo 18, nos assegura que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Assim, Deus está conosco em todos os momentos de tristeza e pode prover conforto e apoio. Aleluia, é essa a nossa certeza. Glória a Deus. O cuidado pessoal do luto. Olha que importante. Além disso, o cuidado pessoal é uma parte essencial de lidar com o luto e com as fases do luto. Isso pode significar garantir que estejamos cuidando de nossas necessidades físicas, como comer e dormir adequadamente. Mas o autocuidado também se estende a cuidar de nossa saúde mental e espiritual, dedicando tempo para oração, meditação e atividades que trazem alegria e paz. Este equilíbrio de cuidado pessoal pode nos ajudar a lidar com as fases do luto de maneira saudável e significativa. O perdão no luto. Finalmente, é essencial lembrar que o perdão pode ser parte crucial de lidar com o luto e as fases do luto. Isso pode significar perdoar a nós mesmos por qualquer arrependimento ou culpa que possamos sentir. Pode também significar perdoar a Deus se sentimos que Ele nos falhou de alguma maneira. Como Mateus 6,14 nos ensina, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Perdoar pode ser uma parte poderosa de nossa jornada de luto, permitindo-nos seguir em frente com compaixão e amor. Em suma, lidar com luto é um processo íntimo, individual, que não tem um caminho correto. Uma pergunta que frequentemente assola o coração dos enlutados nas fases do luto é: devemos sentir raiva de Deus pela morte não anunciada? A morte repentina? Pode parecer uma questão complicada de ser abordada. Porém, como seguidores de Cristo, servos do Senhor, é crucial entendermos a perspectiva divina sobre este assunto. Primeiramente, devemos recordar que não é incomum sentir raiva durante o luto e as fases do luto, especialmente quando a morte surge repentinamente, sem um aviso prévio. Essa emoção é uma das fases do luto que muitos experimentam. No entanto, é importante ponderar o direcionamento dessa ira. Na Bíblia, encontramos diversas passagens onde as pessoas expressam sua dor e até mesmo indignação frente a adversidades. Um exemplo marcante é o de Jó, que, embora tenha passado por duras provações, sempre manteve sua fé em Deus. Mesmo nos momentos mais dolorosos de perdas, ele levantou-se, rasgou o manto,
rapou a cabeça e então prostrou-se no chão em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Jó jamais direcionou sua ira, sua raiva a Deus. Ele questionou, sim, a razão de seu sofrimento, mas nunca se revoltou contra o seu Criador. Aleluia. Vejamos as fases do luto. Eu também, quando tive o câncer de mama, passei por essas fases e venci. Deus é poderoso para ajudar você também nesse momento. Então vejamos. A jornada do luto é um processo complexo, individual, que pode levar muito tempo para se desdobrar. A psicologia identificou 5 fases do luto que se tornaram amplamente reconhecidas. A primeira fase é a negação. A negação é uma etapa crucial no processo de luto. Ela funciona como uma espécie de escudo, um mecanismo de defesa que nos protege do impacto imediato da perda. É uma maneira de amortecer o choque da realidade, dando ao nosso espírito tempo para absorver e processar a notícia. Quando uma perda é repetidamente infligida a nós, a mente muitas vezes se recusa a aceitar essa nova realidade. É como se nosso cérebro estivesse dizendo: isso não pode ser verdade. Essa reação inicial é uma forma de autoproteção que nos permite, de certa forma, desligar de uma realidade que parece insuportável. Durante a fase de negação, é essencial o apoio emocional e a compreensão de todos. Não se deve forçar alguém a enfrentar a realidade da perda antes que esteja pronto. No entanto, é vital garantir que a negação não se torne um estado permanente. Pense nisso. Mas sim um estágio transitório na jornada do luto. Lembre-se das palavras do Salmo 34, verso 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Em meio à negação, Deus está conosco. Deus está com você, oferecendo consolo e prometendo trazer cura e restauração. Aleluia. A segunda fase é a raiva. É o eco de uma alma ferida. A raiva é uma emoção que surge quando a realidade da perda começa a se instalar. É um sentimento intenso que pode ser direcionado a qualquer pessoa ou coisa, até mesmo a Deus. A Bíblia nos mostra vários exemplos de pessoas expressando sua raiva e sofrimento a Deus, incluindo Jó, um homem que perdeu tudo o que tinha. Apesar de sua raiva e questionamentos, Deus não o repreendeu por expressar seus sentimentos. A raiva no luto não deve ser suprimida ou ignorada, mas sim reconhecida e trabalhada. É uma emoção humana válida que deve se expressar de maneira saudável. Quando a raiva é expressa adequadamente, ela pode proporcionar uma maneira de liberar o sofrimento acumulado e pode levar a um maior entendimento e aceitação da perda. Como cristãos, devemos lembrar que mesmo em nossa raiva, Deus está conosco. Como diz em Salmo 145, verso 18, o Senhor está perto de todos os que o invocam, em verdade. Em suma, a raiva durante o luto é um sinal de dor profunda, mas também um passo no caminho para a cura. A terceira fase é a barganha.
à negociação com a esperança. A barganha é a terceira das fases do luto, que geralmente surge como uma tentativa desesperada de evitar a dor e o sofrimento da perda. Durante essa fase, não é incomum que a pessoa em luto tente negociar com Deus, na esperança de mudar a realidade da situação. Esse estágio é muitas vezes marcado por sentimentos intensos de culpa. Pode surgir até mesmo perguntas como: o que eu poderia ter feito diferente para prevenir essa perda? Ou eu deveria ter sido mais cuidadosa ou cuidadoso, mais atencioso ou atenciosa? Esses pensamentos de e se são característicos da fase de barganha. No entanto, a Bíblia nos oferece conforto e orientação durante essa fase difícil, muito difícil. Em Filipenses 4, 6 e 7, somos aconselhados: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Por fim, a fase de barganha é um estágio difícil e emocionalmente desafiador do luto. No entanto, ao enfrentá-lo com fé e apoio, podemos avançar para a próxima fase do processo de luto, abrindo o caminho para a cura e a aceitação. Aleluia! A quarta fase, a depressão, é o peso da perda. A depressão é a quarta das fases do luto e é muitas vezes caracterizada por uma profunda tristeza e um sentimento de desesperança. Durante essa fase, a realidade da perda começa a se internalizar, resultando em uma sensação de vazio e isolamento. Este estágio do luto não deve ser confundido com a condição clínica de depressão. Embora possam haver semelhanças, a depressão no luto é uma resposta natural e adequada à perda. Na Bíblia, encontramos muitos exemplos de indivíduos que passaram por períodos de tristeza e luto, inclusive Jesus. Em Mateus 26, verso 38, Jesus expressa sua profunda tristeza aos seus discípulos quando diz: minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Essa descrição vivida reflete a imensidão e a profundidade da tristeza que pode ser experimentada durante essa fase de luto. Lembre-se, em tempos de tristeza e desesperança, Deus está perto. Aleluia! Como o Salmo 34, verso 18 nos lembra, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. A quinta aceitação é encontrando a paz na perda. A aceitação é a última das fases do luto. A aceitação é a última das fases do luto. É aqui que a pessoa começa a aceitar a realidade da perda e começa a encontrar maneiras de seguir em frente, mesmo sem a presença daquele ou de quem foi perdido. A aceitação, no entanto, não significa que a pessoa esteja totalmente curada ou que não sinta mais a dor da perda. Em vez disso, é um reconhecimento de que a perda é uma parte permanente da vida e que é preciso aprender a viver com ela. A aceitação é também um ato de rendição à realidade, por mais dura que seja. Na aceitação, não há mais questionamentos como por que isso aconteceu? Ou o que eu poderia ter feito de diferente? Este processo de aceitação é bem ilustrado na Bíblia,
Em Jó 1:21, nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jó, mesmo em meio à sua dor e perda, aceita a soberania de Deus sobre a vida e a morte. Isso indica que mesmo em meio à dor e à perda, há espaço para glorificar a Deus e encontrar satisfação em sua presença. A aceitação permite que a pessoa em luto comece a olhar para o futuro novamente, mesmo que a perda ainda cause dor. As coisas nunca voltarão a ser as mesmas, e isto é aceito. No entanto, a vida continua e pode ainda ser significativa e gratificante. Em resumo, a fase de aceitação é um processo gradual e contínuo de aprendizado e adaptação a uma nova normalidade após a perda. É aqui que encontramos a capacidade de continuar a viver e amar, mesmo com a dor da perda. E, acima de tudo, é onde encontramos Deus, que nos sustenta e nos dá força em meio à tempestade. Que essas palavras possam se tornar um bálsamo para o seu coração e um guia para aqueles que buscam ajudar os que estão em luto. Vamos adiante, confiantes na graça que nos sustenta e no amor que nunca falha. Pense nisso. Você não está só neste momento de luto. Deus está com você em todas as fases de sua vida. Que Deus continue abençoando e confortando você e sua família neste momento de luto. Fiquem na paz.